A história com a firma Casa começa com a Sônia visitando uma loja que tinha aqui na Gabriel, de uma florista, e tinha uma primeira peça que a gente desenhou, que era o Bancuco. A Sônia gostou dessa peça e chama a gente para conversar. O Bancuco foi uma peça feita de papelão prensado, com as laterais no acabamento em um PVC expandido, e você podia mudar ela de posição, e é uma peça que ela servia como uma mesa lateral, como um banco e como um aparador. Isso foi logo no começo, né, do Super Limão, ali, no comecinho da minha carreira. Comercializando as peças na firma. E foi a primeira loja que a gente comercializou, né? E daí vem um sentimento que, assim, depois que você tem uma peça na firma Casa, você vai pra onde, né? E depois da série de papelão, né, a gente criou outras peças, né, no papelão mesmo. Então entrou na firma a Paperon, que era uma poltrona com um puff. Depois começou uma história com o plástico, né, o plástico estrudado, injetado. E isso acontece porque a oficina onde produzia as peças em papelão era dentro de uma fábrica que era de injeção de plástico. E muitas vezes na limpeza do bico da injeção tinha um descarte de plástico que eles chamam de borra. E a gente foi cuspindo com essa injetora nesse molde que era um berço de zinco. E aí a gente cria a primeira série de plástico, que a gente chama de borra, num processo de extrusão usando uma injetora, o que não é muito comum. Tem alguns produtos que me chamam a atenção, acho que por uma coisa mais sentimental, sem dúvida nenhuma, porque na firma Casa foi a primeira vez que a gente fez uma vitrine de loja. Então a Paperon, que era uma cadeira muito especial para mim, que ela trabalhava um balanço no papelão, ela fez uma vitrine, então eu lembro muito bem dessa cadeira. A Wanda chegou a fazer uma vitrine, então era muito gostoso na época, porque a firma Casa tinha uma vitrine única e todo mês ela mudava a vitrine com um designer, então aquilo era uma referência na Gabriel. Você passava na rua olhando quem era o designer ou o arquiteto, quem tivesse desenhado naquela vitrine. E tem uma peça que é a Coisa Portuguesa, que na época da reforma da firma Casa, que tinha o mosaico português no piso, a gente arrancou o mosaico português e para não jogar fora, né, para não descartar esse material, a gente criou o balcão da loja, né, o bar da loja, e com o restante desse piso a gente fez uma peça que a gente chamou de Coisa Portuguesa, que era uma cadeira tonê, e a gente foi colando mosaico por mosaico nessa cadeira, e pela relação entre o Coisa, que era um dos heróis do Quarteto Fantástico, que ele é cheio de pedra, e naturalmente a pedra, né, a pedra portuguesa, junto nessa peça, e a gente chama ela de Coisa Portuguesa. A história da reforma da firma Casa começa porque na época a gente estava reformando o apartamento do Humberto, e Humberto e o Fernando são chamados pela Sônia para fazerem a reforma da loja. Eles falam que sozinho eles não fariam, né, que eles conceituariam, que eles dariam um partido, mas que eles queriam um escritório para fazer em conjunto, né? E como a gente estava fazendo o apartamento do Humberto, ele indica o escritório para fazer a reforma junto, então tudo se casou ali na época e acabou sendo uma reforma super feliz. Aí o ano passado, onde eu já estava em carreira solo, eu quis trabalhar com algumas pessoas e uma delas foi a Cristiana Bertolucci, e a gente desenvolveu junto a coleção Sólido Etéreo, que são umas luminárias de vidro. Na época a gente conversou sobre algumas possibilidades e o vidro veio à tona ali, uma vontade de ambos de utilizar o vidro. Desde que abriu o meu estúdio em carreira solo, quis experimentar também trabalhar em parcerias. Conheci o Sérgio, a gente fez esse trabalho junto que foi muito inspirador, muito gostoso. Então a gente queria fazer algumas interferências no vidro, não sabia direito que tipo de interferência, mas eu falei, Sérgio, vamos trabalhar com outros elementos, vamos trabalhar com umas correntes, algumas coisas assim. E eu pensando, né, numa corrente, uma coisa fininha, dali a pouco ele veio com umas coisas assim, de enferrujadas, corrente de navio, algemas, e assim, para mim aquilo foi surpreendente e novo. Assim que a coleção ficou pronta, nós entendemos que era uma coleção muito única para trabalhar só no meu estúdio e que a gente tinha que procurar
um local que entendesse isso e que pudesse apresentar esse trabalho de uma maneira especial. Ao meu ver, o papel da Firma Casa no cenário do design brasileiro é de suma importância por 2 pontos principalmente. Um, pela curadoria de produtos que acabou trazendo, que instiga o design nacional, que mostra quem são esses expoentes, que mostra um caminho do que está acontecendo no design contemporâneo. E o outro por ter sempre um olhar ali da Sony em cima do design brasileiro e trazer essas pessoas, investir nessas pessoas para que elas estejam coabitando a loja, né, como, né, numa conversa, num diálogo ali de igual para igual.